Olá, meus caros, é com enorme alegria e considerável satisfação que eu saúdo a todos com a perfeita paz de Cristo. Como prometido, hoje, quinta-feira, nós vamos para mais um estudo e a proposta é poder trazer-lhes aqui um discipulado simples, fácil, para você que é professor de escola bíblica, você que vai dar uma aula de batismo, você que é líder de jovens, adolescentes, tá? Pequenos grupos e quer começar com um discipulado simples e fácil. Eu tenho aqui uma apostila que eu elaborei para o Ministério Senhor Reina e eu uso essa apostila bastante. E a proposta aqui neste discipulado é falar de coisas simples, porém de uma valia muito grande. Primeiro nós vamos falar do pecado, depois nós vamos falar do novo nascimento, soteriologia, que é a doutrina da salvação na teologia, claro, o arrependimento, os valores da vida, vida devocional, a Bíblia, a igreja, a oração, o jejum, pneumatologia, o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, batismo em águas, a Santa Ceia, o dízimo, as provações, a tentação, o arrebatamento, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, o milênio, o juízo final. Nós vamos entender o porquê que nós somos salvos, doutrinas de usos e costumes também, na verdade dogmas da igreja e doutrinas que é a palavra de Deus, santificação. Nós temos aqui 80 páginas e para que o estudo não fique muito grande, eu vou estar sempre dividindo. Por exemplo, se o pecado, que nós vamos falar agora, passar de 10 minutos, eu vou fazer 2 vídeos. Aí eu vou colocar discipulado sobre o pecado 1, 2, se preciso for o 3, a parte 3. É claro que nós vamos estar dividindo aqui, eu vou estar editando os vídeos para não ficar muito extenso e para que fique agradável aos seus ouvidos e que você possa estar nos ajudando a divulgar o canal, que o canal venha crescer copiosamente, porque eu tenho um propósito no meu coração para este canal que é abençoar vidas. Amém? Então, a lição 1 do nosso discipulado, nós vamos falar sobre o pecado, tá? E nós vamos usar aqui um texto base que se encontra no livro de Romanos, capítulo 3, verso de número 23, que nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos inúmeros versículos falando acerca do pecado, que faz a separação, e nós vamos conhecer. Também Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pastor, mas como se originou o pecado? Vamos conhecer a história? Ezequiel 28, verso 12 ao 17. Você que tem Bíblia, Ezequiel 28, verso 12 ao 17. Vamos lá, meus irmãos. Diz-nos assim o verso 12. Filho do homem, levanta a tua lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa, era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, zafira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Irmãos, é claro que o texto de Ezequiel vem falando de duas figuras, o rei de Tiro, e existe uma comparação aqui com o querubim ungido, que hoje nós conhecemos como Lúcifer. Isso é debate para dias. Aqueles magistrados acerca de teologia que gostam de debater acerca desses assuntos, amém? E nós já ouvimos diversas coisas acerca desta questão, acerca deste querubim, mas eu me lembro que uma certa feita eu estava sentado em uma sala de aula, um professor com muita coerência, ele falou que Deus não criou o mal se tornou mal por causa daquilo que o seu coração se encheu, por exemplo, de orgulho. Ou seja, nós precisamos entender que nos primórdios, antes de todos os acontecimentos da humanidade, os anjos tinham certos poderes. E esta criatura não quis ser maior que Deus, ele quis ser semelhante. E nós aprendemos na Bíblia que ninguém na face da terra pode chegar ao patamar de Deus. É claro que o ser humano é a coroa da criação. Amém? Mas vamos entrar aqui no estudo que é acerca do pecado. E logo de início, em Romanos, melhor dizendo, 5:12, a Bíblia nos ensina que através de um homem o pecado entrou no mundo, e com ele todas as suas consequências. Romanos 5:12 ao 19. No jardim do Éden, quando Deus deu ao homem uma lei para não comer do fruto da árvore do conhecimento, e caso o homem transgredisse, receberia como consequência a morte. Está lá em Gênesis 2:17. Eu vou citar bastante a Bíblia, porque é a nossa regra de fé e prática. E aí você vai poder estar anotando aí para quando você der o seu discipulado, tá? Você vai conseguir ter os textos bases para a sua aplicação, para o seu estudo. Gênesis 2:17. Olha o que Deus vai dizer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, nós precisamos entender que existem duas palavras hebraicas para o não. Uma é al, que é um não condicional. Deus diz, não, porém, se você for por esse caminho, eu faço. E o outro não é ló, ou seja, não tem condição nenhuma. É irrevogável. Se Deus disse não, está dito. E aqui esse não no hebraico é ló. Não comerás, é enfático. Ele está dando uma ordem para o homem. Ó, você não pode comer. O homem desobedeceu a Deus. E nós vamos aprender neste estudo que o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Existe um ditado popular que é melhor obedecer do que sacrificar. Então vai aqui uma dica para você. Amém? É melhor nós obedecermos para nós alcançarmos aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Vamos lá. Satanás seduziu ao homem através do engano. Aonde está isso, pastor Bruno? Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente é a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher,
É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então nós precisamos, queridos, aqui abrir um parêntese para que nós possamos entender. O inimigo, quando ele tem algo para nos apresentar, ele sempre, vai a primeira dica aqui para você, ele sempre tenta colocar dúvida em nosso coração. Tá? Satanás engana o homem das consequências do pecado. Também está descrito lá em Gênesis 3, verso 4 ao 7. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Tá bom? Então nós precisamos entender que o inimigo, de repente, ele não vai te atacar propriamente dito, logo de cara. Ele vai usar quem está ao teu redor para poder te persuadir. Então nós precisamos ter este aprendizado, que nós temos que redobrar a nossa vigilância, porque o nosso adversário, ele é astuto. Ele está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Vamos ver aqui quais são as consequências do pecado. Espero que você tenha gostado desta primeira parte do vídeo sobre a martiologia, a doutrina do pecado. Na sequência nós vamos postar a parte 2. Obrigado aí, que Deus abençoe.